professor tem um currículo enorme, fantástico. Isso é só um resumo do potencial do professor Luiz Androvitch. O professor Luiz Androvitch começou sua graduação em Física pela Universidade, pela PUC-Rio. No início, ele, na verdade, queria ser engenheiro, mas teve uns intercalços lá com uns radinhos lá, que inclusive atrapalhou ele ser até um físico experimental, né? Então ele se tornou um dos maiores físicos teóricos do mundo na área de ótica quântica. Depois disso ele teve um decreto na época do militar, ele foi obrigado a fazer a pós-graduação dele nos Estados Unidos, foi para Rochester e terminou o doutorado dele em 1975. E lá ele começou a trabalhar em ótica quântica, informação quântica, emaranhamento quântico, estudar a coerência, dispositivos para rotação quântica, reconstrução de estados quânticos, teoria de laser, metrologia quântica, e inclusive também foi um dos precursores no Brasil sobre caminhadas quânticas, que é uma das áreas que o professor Mitchell apresenta no trabalho. Inclusive ele já foi até referido no Mitchell. Mas essas áreas de atuação dele na área de ótica quântica, inclusive, é correlato com uma das áreas que a gente atua no departamento. No departamento a gente também trabalha com ótica quântica. Então eu conheço pessoas aí do Androvitch quando eu ainda era aluno de pós-graduação lá na UFMG. Ele interagia muito com dois professores lá, referência na área de ótica quântica, que é o Monken e o Sebastião. Então ele ia muito lá e eventualmente a gente conversava rapidamente, mas sempre muito ocupado. Pra vocês terem uma ideia, o professor Luiz Androvitch é membro da Academia Brasileira de Ciências desde 1995 e em 2000 ele recebeu a Gran Cruz da Ordem Nacional de Mérito Científico pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, pelos seus trabalhos. 2 anos depois, em 2002, ele recebeu um prêmio de Física de 2001 do Third World Academy of Science, chamado WASS. Um dos primeiros prêmios internacionais, professor de reconhecimento internacional sobre o doutorismo. Logo no ano seguinte, ele já passou a ser membro permanente do WASS. Em 2006, passou a compor a National Academy of Science dos Estados Unidos, como estrangeiro associado, e poucas aceitações como estrangeiro nessa academia. Ele é membro do Optical Society of America desde 2009. Em 2010, ele recebeu a medalha de mérito pela Marinha do Brasil e também o prêmio Almirante Álvaro Alberto pelo CNPq. É membro do American Physics Society desde 2014. No ano passado, recebeu o título de Comendador da Ordem do Mérito Naval, também pela Marinha do Brasil. E atualmente, na verdade, desde 2016, ele é o presidente da Academia Brasileira de Ciências. É uma grande responsabilidade que representa toda a ciência do Brasil pela pessoa do professor Luiz Androvitch. Na presidência da ABC, ele deu início ao projeto de Ciência do Brasil, com a finalidade de elaborar propostas para o fortalecimento do setor estratégico para o desenvolvimento do país. Além de atuar diretamente para minimizar os efeitos uma das maiores crises econômicas que a gente já viveu, principalmente na história da nossa ciência brasileira, nas últimas décadas, essa crise não afetou simplesmente a falta de recursos, mas também acelerou o êxodo de pesquisadores para fora do Brasil. O professor Luiz Androvitch tem atuado firmemente para tentar minimizar os efeitos dessa crise. Essa crise também afetou, principalmente, a visão estratégica, mostrou para a gente uma falta de uma visão estratégica do Estado, que compreende a necessidade de aumentar os investimentos no nosso setor com pesquisas e de forma a acelerar, a assegurar a nossa competitividade e promover o desenvolvimento socioeconômico do país. Tem um vídeo institucional que foi produzido no ano passado, que pode ser encontrado como SOS, Ciência Brasileira Pede Ajuda, e tem uma frase que ele sintetiza no final e deixa isso muito claro. Fala que a ciência não é gasto, é investimento. Bom, então sem mais delongas, isso é simplesmente um resumo da vida científica do professor Luiz Androvitch. É uma honra tê-lo aqui para estar aqui fazendo essa palestra conosco.
deixo a palavra para o professor Milton também para dar início à palestra. Obrigado pela generosa apresentação. É um prazer estar aqui. E hoje eu não vou falar de política científica, não, vou falar de física. Porque política científica eu faço assim, por dever moral, verdade. Física eu faço por paixão. Então hoje vou falar sobre a minha paixão. Eu mudei um pouquinho o título em relação ao que foi anunciado, mas o tema é o mesmo. Então o título é esse aí, é Física, Informação das Novas Tecnologias Quânticas. Vocês veem aqui duas figuras que vão ser importantes na descrição que eu vou fazer. O Einstein e o Schrödinger. Então, para começar, nós temos que definir o que é informação. E eu tenho uma experiência curiosa, com histórias com físicos presentes, em que eu pensei, como é que você define informação? Não é trivial. Né? De fato, uma vez eu estava dando uma palestra sobre informação quântica e alguém me perguntou, professor, o que é informação? Como é que você define isso? Né? E aí eu pensei sobre esse assunto e realmente não é difícil definir. É só você ver a etimologia da palavra. Né? Informar, in é dentro. Né? Então, informar é formar dentro, é organizar. Informação, então, é o que organiza. E isso foi colocado de uma forma mais rigorosa pelo Claude Shannon, em 1948. Ele trabalhava então nos laboratórios da Bell e o trabalho dele pode ser resumido assim: informação é tudo aquilo que reduz a incerteza. Você reduz a incerteza, significa que você tem informação. Outra maneira de dizer que informação é diferença em organização ou incerteza antes ou depois de receber uma mensagem. Por isso mesmo, a gente pode dizer que o DNA contém informação, né? Porque ele organiza, né? E organiza com a informação embutida nele. O Shannon definiu até uma medida de informação que é dada pela chamada entropia de Shannon, que tem essa expressão aqui. Isso aqui você tem um conjunto X de dados com a probabilidade P de X de que o valor X aconteça. Por exemplo, uma distribuição de idades, né, numa população. Né? Então, você vê que se todas as probabilidades, se uma idade só aparecer e nenhuma outra aparecer, isso significa que a probabilidade para aquela idade é 1 e para as outras é 0. Né? Bom, nessa fórmula aqui, log de 1 é 0, né? Então você vai ter um H de X, uma entropia de Shannon igual a 0. Né? Se por outro lado todas as idades forem equiprováveis, né, o P de X vai ser igual para todos, você vai ter o valor máximo dessa probabilidade. Claro que P é menor que 1, então como o log de P vai ser negativo, mas tem esse menos aqui que dá um valor positivo, então essa entropia de Shannon vai ser maior. Por quê? Porque se todas as idades têm igual probabilidade, você não vai saber, né, qual é a idade de uma pessoa desse conjunto. Não vai ter chance de acertar, tá certo? Numa primeira adivinhação. Né? Então é incerteza máxima. Então esse é o trabalho de Shannon, né, que definiu então matematicamente a informação. Bom, a informação clássica, nós que eu falar de informação clássica, eu já estou avisando a vocês que no caso quântico vai ter uma diferença, né? Então a informação clássica tem certas propriedades que eu acho que devem ser familiares para todos aqui, estudantes que fizeram ou não física quântica, já no currículo, né? Tanto faz. Né? Então algumas propriedades são as seguintes. Bom, primeiro, a unidade elementar de informação é o bit, né? Que tem somente dois estados, 0 e 1, sim ou não. Né? Num computador, as frases que você digita são transformadas em sequências de zeros e uns. Né? Então, qualquer texto pode ser codificado por uma sequência de bits. Além disso, os bits podem ser armazenados. Você armazena a informação num pendrive, né? Num disco rígido de um computador, né? Então dá para armazená-los. Além de serem armazenados, esses estados são robustos, né? Eles não são destruídos quando lidos. Felizmente, né? Você lê a informação de um pendrive, você não destrói a informação que está lá. Você pode copiar para outros dispositivos, né? E eles são facilmente copiados, né? Você passa a informação de um pendrive para um disco rígido, né? São robustos, mesmo quando você está nessa situação, a menos que a criança, evidentemente, rasgue o livro depois.
né? Eu dei um exemplo de não robustez, mas, em geral, são dados robustos. Eu vou mostrar para vocês que a revolução quântica traz uma nova perspectiva sobre a informação. E algumas dessas propriedades vão ser alteradas na área de informação quântica. A revolução quântica vai acontecer a partir do trabalho de Planck em 1900 e do Einstein em 1905. Então, com esses trabalhos, chegou-se à concepção de que a luz se comporta, em alguns experimentos, como se fosse constituída de partículas, chamadas de fótons. Desculpa, eu botei fóton com pH em inglês. Então, são os fótons, né? O Einstein era bastante cauteloso em relação a isso. Veja que ele escreveu que a luz se comporta como se fosse constituída de corpúsculos, né? Porque, na época, essa era uma ideia muito arrojada. Afinal de contas, havia um experimento de Young, lá no século XIX, né, que mostrava que a luz era uma onda, né? Havia interferência da luz quando passava por um painel com duas fendas. Interferência de Young. Então, vamos explicar como conciliar esse comportamento corpuscular com a experiência de Young. E isso não está no slide, mas é um fato curioso. Em 2013, o Einstein foi proposto para a Academia Prussiana de Ciências, por um grupo de cientistas, incluindo o Planck, que já era membro da academia. E nessa proposta eles disseram: nós estamos propondo o Einstein como membro da academia, porque ele é um cientista muito bom, né? Estudou caminho aleatório, né? Fez contribuições importantes. Claro que ele tinha essa hipótese corpuscular da luz, né? Que realmente a gente sabe que não pode ser verdade, mas um cientista jovem pode se arriscar sempre, tudo bem, faz parte da ciência, né? Então ele foi admitido na Academia de Ciências da Prússia, apesar da hipótese de característica corpuscular da luz, né? E na época o pessoal desconfiava, ninguém acreditava realmente. Mas, então, a revolução quântica altera a noção de informação. E foi depois da revolução quântica que físicos bastante conhecidos começaram a meditar sobre o conceito de informação e sua relação com a física. Um deles foi o John Wheeler, que em 1989 escreveu que não é insensato imaginar que a informação se situa no núcleo da física, assim como se situa no núcleo do computador. O John Wheeler foi orientador do Richard Feynman, conhece as lectures on physics? John Wheeler foi orientador dele, né? Então ele escreveu essa frase aqui e disse ainda algo que ficou, assim, uma frase muito interessante. Ele disse: toda quantidade física, todo it, no sentido de ser uma coisa, né, deriva seu significado final de bits, indicações binárias, sim ou não, uma conclusão que resumimos na frase bit from bit. O que significa isso? Significa que quando nós observamos a radiação de uma estrela, de um buraco negro eventualmente, né? Ou então traços de partículas elementares numa câmara, né? Nós estamos tendo uma informação que nós armazenamos na forma de bits. E de fato estamos descrevendo a natureza através desses bits. As conclusões que a gente chega a partir para a natureza vêm, de fato, da informação que nós obtemos a partir de experimentos que nós fazemos sobre essa natureza. E por isso é que ele diz: it from bits. É a natureza a partir da informação que nós obtemos dela. Isso posteriormente foi reescrito pelo Rolf Landauer, que na época era cientista-chefe da IBM, vocês veem aqui o endereço dele, e que refletiu muito sobre essas coisas. E ele escreveu o seguinte, nesse livro, nesse artigo, que é muito bacaninha de ler, Physical Nature of Information, ele escreveu que a informação não é uma entidade abstrata desencarnada. Ela está sempre ligada a uma representação física. Ela é representada pelo registro em uma tabuleta de pedra, um spin, uma carga, um furo em um cartão de computador. Isso não existe mais, não existia naquela época, né? Uma marca em um papel ou algo equivalente, como, por exemplo, esses símbolos aqui numa pedra, né? Então, o Rolf Landau insistia sobre o caráter físico da informação. Isso ficou mais acentuado através de uma nova revolução que ocorreu dentro da própria física quântica, e que
foi o aparecimento, no final do século XX, de uma nova tecnologia quântica. De fato, a gente até pode dizer que apareceu antes a tecnologia quântica através do laser. Isso aqui é um produto da física quântica, é uma tecnologia quântica. Mas uma tecnologia ainda mais sofisticada começou a aparecer no final do século XX. Isso que vocês estão vendo aqui não é uma simulação, é um filme que foi feito no laboratório do Rainer Blatt, em Innsbruck, e são 7 átomos, íons de fato, átomos carregados, que oscilam numa armadilha eletromagnética. Essa armadilha produz um potencial, tipo potencial harmônico, que prende os íons, e o que vocês estão vendo aí é o movimento do centro de massa dos íons, um movimento harmônico. Nós estamos vendo esses íons porque eles refletem laser e incide sobre eles. E o laser refletido vai para os nossos olhos. Certo? A gente vê os íons individualmente. Outros modos de vibração dos íons podem ser citados. Por exemplo, esse modo sanfona. Então isso mostra o controle que se tem agora sobre esses objetos microscópicos. E de fato, pelo seu trabalho pioneiro relacionado com armadilhas de íons, o David Wyman ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2012. Outro exemplo é o de eletrodinâmica quântica em cavidades, que é caro para a gente aqui no Brasil, porque nós andamos trabalhando muito nisso, em particular em colaboração com o Sérgio Aroche. Nessa área, você consegue fazer experimentos com espelhos supercondutores, são feitos com nióbio supercondutor, revestidos com uma camada de cobre, assim, ultra lisa, estão entre os melhores espelhos do mundo. E você consegue, entre esses dois espelhos, aprisionar um único fóton por um tempo da ordem de 1/10 de segundo. São tão bons os espelhos, porque se os espelhos tivessem regularidade, o fóton ia acabar saindo, mas eles conseguem segurar o fóton. Então, faça uma conta aí, os estudantes. Velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Em 1/10 de segundo, qual é a distância percorrida por esse fóton? Vamos lá. Vocês vão ter que participar dessa palestra. Pensando o quê? Vai ficar assistindo professores de televisão? Não. Então, olha aí. Tempo tempo é 1/10 de segundo que ele fica lá. Está viajando com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Qual a distância percorrida por esse fóton? Vamos lá. Hein? 30 mil quilômetros. Qual é o tamanho da circunferência da Terra aí no Equador? Tem ideia? Você lembra disso? 40 mil quilômetros por aí, Então você vê que nesse tempo de 1/10 de segundo, o fóton percorre uma distância equivalente praticamente à circunferência da Terra, certo? Então você guarda o fóton aqui e aí você passa um átomo por essa cavidade, como a cavidade aberta assim, o átomo passa e interage com o fóton, você pode controlar a interação de um único átomo com um único fóton. E através da medida do fóton depois da interação, você pode engenheirar ou construir campos eletromagnéticos interessantes dentro da cavidade. Então, por seu trabalho pioneiro também nessa área, o Sérgio Aroche compartilhou o Prêmio Nobel de Física com David Wyman em 2012. Outros exemplos dessa tecnologia quântica, outro exemplo, são os chips atômicos. Muito interessante, vocês estão vendo esse circuito aqui, como se fosse um circuito impresso. Essa moedinha aqui dá uma ideia do tamanho do circuito. Agora, esse circuito impresso, você sabe como é que é? São fios, e os elétrons percorrem esses fios, não é isso? Só que esse é um circuito impresso de átomos. Ele produz um campo eletromagnético em cima do circuito que permite prender átomos e permite transportar os átomos de um ponto para outro. Isso que vocês estão vendo aqui, eu vou amplificar porque está difícil de ver, é assim, está vendo esse circuitozinho aqui? E esse pontinho brilhante são átomos, de fato, átomos muito frios, num estado da matéria que se chama condensado de Bose-Einstein, certo? E essa mosca aqui não está segurando os átomos não, então essa é a ideia também do tamanho, certo? Então, ligando um campo alternado nesse circuitozinho aqui, você consegue transportar essa nuvem de átomos daqui para cá, como se fosse uma esteira de fábrica, não é? Que transporta cargas de um lugar para o outro. Aqui você transporta átomos. E esses filmes mostram
transporte dessa nuvem atômica de um ponto para outro dessa esfera, certo? Então vocês veem o nível de controle que se tem hoje em dia sobre átomos e fótons individuais ou então em estados especiais da matéria. O Ted Haines, que desenvolveu essa tecnologia e outras mais, ganhou o Prêmio Nobel em 2015. Então você vê que essa nova revolução da tecnologia quântica está sendo reconhecida internacionalmente como uma contribuição importante para a ciência. Isso tem a ver com ideias atuais sobre informação quântica e computadores quânticos também. Então eu vou falar agora de como é que você generaliza a noção de bits da informação clássica para a mecânica quântica, para o mundo quântico. Em vez de falar em bits, nós vamos falar agora de bits quânticos, o abreviando qubits, em inglês qubits, quantum bits, certo? Em português qubits. Então, para explicar o que podem ser esses qubits, eu vou usar fótons para isso, fótons individuais, né? Então, se você tem um único fóton, você pode considerar que a polarização desse fóton fornece uma informação análoga a um bit clássico. Se o fóton estiver polarizado horizontalmente, isso corresponde por exemplo ao 0. Se estiver polarizado verticalmente, corresponde ao valor 1. Né? Então, se eu quiser mandar uma mensagem para uma pessoa amiga que está lá longe, né, eu posso mandar fótons polarizados horizontalmente ou verticalmente. Isso vai ser uma sequência de zeros e uns, né, que vai representar uma frase, uma mensagem, né? A pessoa detecta lá e descobre qual é a frase. Então, a polarização de um único fóton funciona como um bit clássico, né? Como eu falei, horizontalmente polarizado 0, verticalmente polarizado 1. Eu vou usar um símbolo que se usa em física quântica, não sei se todos os estudantes aqui conhecem, mas que faz a vida ficar mais tranquila para a gente, que é esse aqui. Ó. Esse símbolo foi inventado por um físico chamado Paul Dirac, né? E a ideia é a seguinte: você tem esse colchetezinho aqui e você coloca dentro dele toda a informação que você acha relevante sobre o estado, né? Então, no momento, a informação relevante aqui é que isso aqui corresponde à polarização horizontal do fóton, isso aqui corresponde à polarização vertical do fóton. Bom, como é que você mede a polarização? Você usa um polarizador, certo? Uma placa, né? E você, se a luz incide sobre a placa, você vira a placa e quando tiver transmissão máxima, aí você descobre qual a polarização da luz, certo? Na direção ortogonal, a luz não passa, né? Na direção da polarização, a intensidade que passa é máxima. Ou então, você pode usar um chamado divisor de feixe polarizado, que é menos conhecido de estudantes, mas que é muito usado em laboratório. É um prisma, tá vendo? E tem uma interface aqui entre dois materiais. E o que acontece é o seguinte: se a polarização for vertical, o feixe passa direto. Se for horizontal, é refletido. Certo? Ou vice-versa, depende da convenção que você faça. Né? Então, esse prisma, esse divisor de feixe polarizado, é como um guarda de trânsito, né? Que faz com que polarização horizontal vá para um lado e vertical vá para o outro. Você vai comandando a polarização do fóton, né? E permite medir a polarização do fóton, né? Se a polarização for inclinada, então o que vai acontecer? Uma parte dos fótons vai para um lado, outra parte vai para o outro, né? E você medindo a relação entre eles, você pode saber qual a direção da polarização, certo? A relação do número de fótons que vai para um lado e para o outro. Muito bem. Só que o fóton pode ter uma direção geral de polarização, né? Não precisa ser só polarizado horizontalmente e verticalmente. Vocês viram ele rodar aqui, né? Estou perguntando se vocês viram, porque para fazer essa setinha rodar, custou para mim muito mais trabalho do que fazer o slide inteiro. E eu fico muito orgulhoso disso. Muito orgulhoso. Querem ver de novo? Aqui. Tá vendo? Levei horas para descobrir. Então, o fóton tem uma direção, pode ter uma direção geral de polarização. Essa direção geral de polarização vai ser, se você pensar em termos vetoriais, né, uma superposição, né, de uma componente horizontal e uma componente vertical. Né? Mas quando a gente usa a linguagem quântica, a gente diz que o estado do fóton é uma superposição dos dois estados. Né? É uma espécie de mapeamento, um espaço que não é o espaço que a gente vive, é um espaço chamado espaço de Hilbert, né, do estado quântico, tá certo? Então, quando o fóton tem uma polarização, quando a polarização do fóton
não é nem horizontal nem vertical, o estado geral dele vai ser descrito por uma expressão desse tipo, né? Quem não viu física quântica vai acreditar nisso, certo? Então tem uma componente aqui horizontal e uma componente vertical. E esses são os estados correspondentes a polarizações horizontais e verticais, e aí B são complexos. Então a física quântica se dá no espaço complexo, né? E o módulo ao quadrado desses coeficientes me dá a probabilidade de encontrar o fóton com polarização horizontal e a probabilidade de encontrá-lo com polarização vertical. Ok? Então, praticamente essa vai ser a única equação que vai aparecer nessa palestra. Muito bem. Então, se eu pensar agora sobre polarização e polarizadores, eu vejo o seguinte: digamos que eu tenho um fóton numa polarização arbitrária, tá vendo? Estou abusando agora daquela animação, né? E tem um polarizador aqui, né? Eu envio a luz, vou pensar só sobre luzes, não precisa nem pensar sobre fóton, sobre esse polarizador. O que vai acontecer? A luz que sai polarizada ao longo do eixo do polarizador, por isso é que ele se chama polarizador, né? Portanto, a descrição clássica desse fenômeno é que a luz que atravessa o polarizador é polarizada ao longo do eixo do polarizador e, mais ainda, a intensidade muda de acordo com o ângulo de polarização incidente. Se a polarização da luz estiver ao longo do eixo do polarizador, né, se o polarizador for perfeito, passa tudo, né? Se for ortogonal, não passa nada. Se estiver inclinado, passa uma parte, né? E isso, a proporção que passa é dada pela chamada lei de Malus, certo? Muito bem. Então essa é a descrição clássica. Como é que a gente descreve esse mesmo fenômeno quanticamente? Um fóton não se divide. Então, para a gente entender essa perda de intensidade da luz, a gente tem que dizer que cada fóton tem uma probabilidade de atravessar o polarizador que depende do ângulo. Se a polarização do fóton estiver alinhada com a orientação, o eixo do polarizador, então passa tudo, se o polarizador for perfeito, para absorver, né? Se estiver ortogonal, não passa nada. Se estiver inclinado, tem uma certa chance do fóton passar e uma certa chance de ele não passar, né? Em particular, passam menos fótons do que chegam, portanto a intensidade vai diminuir e vai ter menos fótons para sair. E com isso a gente liga a descrição quântica com a descrição clássica. Tudo bem? Então, física dos polarizadores. Muito bem. Bom, mas e esse fenômeno que eu acabo de descrever já mostra certas peculiaridades da informação quântica que diferenciam a informação quântica da informação clássica. Olha só. Se nós não conhecemos a priori qual a direção de polarização do fóton, medido ao longo de qualquer outra direção, muda a polarização do fóton, não é isso? Ele sai polarizado ao longo do eixo, né? Então, veja que isso já é diferente da informação clássica, né? Eu tenho um bit quântico lá, dado pela polarização do fóton, né? Mas quando eu tento medir essa polarização, eu altero a polarização. Isso é um elemento essencial da física quântica, né? Em geral, a medida altera o estado do objeto que está sendo medido, né? Então, primeira observação, eu vou ler um pendrive quântico, né? Ao ler, eu mudo a informação. Então, essa é uma primeira distinção, né? Então, está aqui, né? Sai polarizado ao longo do eixo do polarizador. Por outro lado, isso significa também que não é possível determinar a polarização de um único fóton antes dele atingir o polarizador. O polarizador muda a polarização dele, né? Claro, se eu tiver muitos fótons, uma luz clássica, o que eu faço? Eu giro o polarizador, né? Até ter intensidade máxima. Aí pronto, descobri a polarização. Mas com um único fóton não dá para fazer isso. Não dá, eu boto numa certa direção, o fóton passa ou não passa, né? E se passar, vai ter a polarização do eixo do polarizador, acabou. Eu não sei qual a polarização dele antes dele passar. Então, mais uma diferença em relação ao caso clássico, né? Além de alterar o dado que eu estou querendo medir, né? Eu não posso dizer o que ele era antes. E finalmente, há um resultado importante em física quântica, que é o chamado teorema da não clonagem. Não é possível clonar um qubit. Isso foi mostrado em 1982, independentemente, por Uters e Zurek e por Diggs. O que significa clonar? Significa que eu tenho um fóton, alguém envia o fóton para mim, e eu produzo, então, um outro fóton igualzinho ao que chegou. Certo? Bom, veja que se eu pudesse clonar, eu ia descobrir qual a polarização desse fóton. Bastava produzir 1 zilhão de fótons iguais a ele, e aí eu rodava o polarizador e descobria a polarização. Certo? Então a não clonagem está intimamente ligada ao fato de que eu não consigo descobrir a polarização de um único fóton. Certo? Sem uma informação prévia
sobre quais os eixos usados para produzir aquele fóton. Então, isso significa que a ovelha Dolly, não sei se vocês já ouviram falar isso, clone de ovelha, né? Esse clone é clássico, não é quântico. Quanticamente não funciona. Certo? Muito bem. Então, isso não pode existir. Bom, então, essa sequência de regras aparenta que pode dar a entender que a informação quântica é frustrante, né? Olha, você não consegue ler o qubit, né? Se ler, você muda o qubit, né? Não consegue saber qual o valor dele e não consegue copiar, não consegue clonar. Então, para que serve isso? Né? O que eu vou mostrar é que exatamente essas proibições, que lembra aquela música do Caetano, é proibido proibir, né? Aqui está tudo proibido, né? Bom, não só aqui, né? Mas enfim. Então, o que nós vamos mostrar é que essas proibições, exatamente, é que possibilitam a utilização da informação quântica em novos dispositivos. Certo? Então, para mostrar como é que isso ocorre, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. De fato, isso foi uma ideia do Stephen Wissner em 1970 e que só foi publicado em 1982. Demorou muito até os físicos perceberem que isso podia ter uma aplicação muito importante em criptografia, em proteger informações. Né? E a ideia do Wissner, na época o pessoal achava isso uma maluquice, não serve para nada, né? A ideia dele é a seguinte: ele quer fazer um dinheiro quântico, que é um dinheiro que é a prova de falsificação. Como é que é isso? Você tem uma nota aqui, né? E nessa nota você pode colocar fótons. Fóton é meio difícil de armazenar, assim, tem cavidadezinhas. Mas pense em elétrons com spin, por exemplo. Mesma coisa. Certo? Mas vamos pensar em fótons, já que a gente está nessa discussão. Então, você tem uma sequência de fótons aqui com polarizações diferentes ao longo de dois sistemas de eixo, estão vendo? Tem o sistema vertical horizontal e tem o sistema inclinado de 45 graus. Certo? Então, você coloca essa sequência aqui, né? E tem um código aqui que, para o banqueiro, diz exatamente qual é a sequência de eixos que foram usados. Tá certo? É a sequência de polarizações. Tá bom? Aí o traficante pega esse dinheiro, né? Que ele quer falsificar o dinheiro. Tá certo? Então o que ele faz? Ele mede, né, os fótons que estão aqui. Tá certo? Para fazer um dinheiro igual a esse. Né? Mas ao medir a polarização dos fótons, uma vez que ele não sabe a priori qual é o eixo de cada quadrilha de vezes, ele vai mudar a polarização. Por exemplo, essa polarização aqui, se ele medir com um polarizador assim, o que vai acontecer? Tem uma probabilidade do fóton, com aquele o divisor de feixe polarizado, né? O fóton pode sair para um lado ou para o outro, né? E ele vai dizer o quê? É horizontal ou vertical, né? Mas não é nem horizontal nem vertical, ele está inclinado assim, ele teria que saber que está inclinado para medir nessa direção e não nessa. Então, ao medir nessa, ele muda a polarização do fóton. Após a medida, o fóton vai dar assim ou assim, tá certo? Então ele mede as polarizações, alterando pelo menos 50% delas, né? Aí fabrica uma nota igual, né, com as polarizações que ele mediu. Aí vai no banco, né? Mas o banqueiro conhece esse código aqui, né? Então, pelo código, ele pode verificar se os fótons estão nas direções que o código indica ou não, né? E ele pode perceber que, por exemplo, esse fóton aqui, que devia estar inclinado, agora está polarizado verticalmente. Né? Não vai funcionar. Né? Então é uma maneira de identificar que foi feita uma medida aqui, certo? E a medida altera a informação. Então essa foi a ideia do Wissner, ficou lá, ele falava em conferência, nunca publicou, só em 82 foi publicado. E, no entanto, essa ideia serve de base para uma criptografia quântica. E como é que é essa história? Bom, a ideia é a seguinte: eu tenho uma mensagem original que é uma sequência de zeros e uns, certo? Que eu quero mandar para uma pessoa lá que é minha colega de conspiração, né? Então está lá longe. Então eu mando a mensagem original, mas eu quero codificar essa mensagem, não quero que ninguém leia, né? Então o que eu faço? Eu somo essa mensagem uma chave aleatória. É uma distribuição aleatória de zeros e uns que eu tenho e a pessoa lá que conspira comigo tem também a mesma chave, certo? Eu somo essa chave e uso essa regra de soma, que é uma regra binária, né? 1 mais 1 é 0, 1 mais 0 é igual a 1, 0 mais 1 é igual a 1, 0 mais 0 é igual a 0. Então essa é uma regra de soma do módulo 2, se quiser, né? Então somo isso, e somando
eu vou ter uma mensagem codificada, né? 1 mais 1 igual a 0, 1 mais 0 igual a 1, etc. Então essa mensagem aqui, ela de fato é uma mensagem aleatória, porque eu somei a mensagem original uma chave aleatória. Então a mensagem fica aleatória. Então alguém que pegar essa mensagem não vai descobrir coisa nenhuma, a menos que tenha a chave. Se você tiver a chave, você pode somar essa chave, essa mensagem. No mundo binário, o somar é o mesmo que subtrair, certo? Então você soma, e você vê que 1 mais 0 vai dar 1, né? 1 mais 0 dá 1, você reconstitui a mensagem original. Né? Então você vê que nesse método de criptografia, que é o método que é usado, o método clássico de criptografia, né? A grande confusão, né? Vem dos esforços de roubar a chave, tá certo? Essa é a origem dos romances de espionagem, né? Dos filmes de espionagem, né? Roubar aquela chave para poder decifrar as mensagens, tá certo? Descobrir qual a chave. Né? O que a física quântica vai fazer é proteger a informação, no sentido de que se tiver alguém no meio do caminho, né, que tenha detectado a chave, você pode descobrir que essa chave foi detectada. Isso é basicamente ligado ao fato de que qualquer tentativa de detecção daquela chave vai mudar a chave. Né? Vai mudar a chave. Então, como é que isso é feito na prática? Isso foi proposto por Bennett e Brassard em 1984. Charles Bennett esteve no Brasil, agora, na reunião magna da Academia Brasileira de Ciência, reunião anual da Academia Brasileira de Ciência. Ele deu uma palestra lá, cientista da IBM também, e deu grandes contribuições a essa área de informação quântica. Então, qual a ideia do Bennett e Brassard? Então, você tem aqui duas pessoas que querem trocar uma chave que vai ser usada para eles codificarem a mensagem depois, né? A Alice e o Bob, certo? A gente chama de Alice e Bob, que é A e B. Tá bom? Então como é que a Alice faz? A Alice tem um conjunto de 4 polarizadores, né? E ela faz um processo aleatório. Ela joga primeiro, se quiser, uma moedinha, né, cara ou coroa, para decidir se ela usa esse sistema ou esse sistema. Esse sistema é horizontal vertical, esse sistema é mais 45 graus, menos 45 graus. A primeira moedinha é para ver se usa essas placas ou essa aqui. E a segunda moedinha é para saber qual dessas placas ela usa, tá certo? Se usa a placa da esquerda ou da direita, aqui ou aqui. Ok? Então ela tem que usar 2 moedinhas, que são 4 placas, né? Então precisa de 2 bits, né? Para escolher. Tá bom? Então ela escolhe uma placa e aí manda um fóton polarizado com a placa que ela escolheu. Então aqui tem os fótons que foram enviados para o Bob. Está todo contente aqui que está recebendo a mensagem, né? Então esse primeiro fóton foi enviado com essa placa aqui laranja, tá vendo? A polarização dele está inclinadinha aqui, né? Até eu estou traduzindo essa visão em perspectiva aqui embaixo, para ficar mais claro, né? Assim, e eles fazem a convenção de que se o eixo for esse aqui, 0 é horizontal e 1 é vertical. Se for esse, então menos 45 graus é 0, mais 45 graus é 1. Uma convenção adotada por Alice e Bob. Tudo bem? Então, o primeiro fóton que a Alice emite é esse aqui, que corresponde ao 0. O segundo fóton, a moedinha indicou para ela usar essa placa aqui. Então ela manda um fóton segundo essa placa, né, que segundo a convenção corresponde ao valor 1. Né, e assim por diante, está vendo? Tudo bem? Então ela está mandando uma sequência de zeros e 1s para o Bob. O que faz o Bob para detectar esses fótons? Ele usa a moedinha uma vez só, para decidir se vai usar esse detector de polarização ou esse detector de polarização. Certo? Ele a priori não sabe qual foi a placa usada pela Alice. Né? Então ele sorteia e usa um ou outro. Então aqui estão as escolhas de Bob. Né? Para detectar o primeiro fóton enviado, ele sorteou e usou essa placa aqui, ó. Certo? E vocês veem que coincide com a placa usada pela Alice. Tá certo? Com esse sistema daqui da Alice. Né? Então o que ele detecta como polarização corresponde exatamente ao que a Alice enviou, não é isso? Porque ele está usando o mesmo sistema de eixo. Né? Então, se a Alice enviou uma polarização assim, ele vai detectar assim. Se ele envia assim, detecta assim. Tudo bem? Então, ele vai dizer o seguinte: ó, o primeiro fóton é 0. Né? No segundo fóton, que sorte a dele, né? Usou também o mesmo sistema usado pela Alice. Então, ele vai detectar o fóton na polarização que a Alice enviou. Então, ele vai saber que é 1, coincide com o número enviado pela Alice.
Mas a terceira placa que ele sorteia também está nesse sistema aqui, ó. Mas a Alice, no terceiro foco, ela usou esse sistema, né? Então, o Bob tem 50% de chance de detectar a polarização que a Alice enviou e 50% de detectar outra polarização. Tá bom, aqui ele detectou o quê? O 0, que coincide com o número do Alice, mas poderia ter sido 1 também, porque é aleatório, 50% de chance de detectar 0 ou 1, certo? Então, sempre que ele usa o mesmo sistema Dias que Alice, ele vai detectar a mesma polarização da Alice. Sempre que usa um sistema diferente, ele tem 50% de chance só de detectar a mesma polarização e 50% de detectar a polarização errada. O que eles fazem a partir daí? Eles vão para um canal que a gente chama de canal público. Por exemplo, o programa Silvio Santos, né? Então, vamos lá, a Alice vai no programa Silvio Santos, o Bob, lá no Japão, vai no equivalente, sei lá, programa Nakamura, né? E aí a Alice anuncia publicamente, né, quais as placas que ela usou para cada foto. Olha, no primeiro foto, eu usei as placas de cima, né? No segundo foto, as placas de baixo, sem dizer qual a polarização, mas ela diz qual o sistema que ela usou. E o Bob anuncia o seguinte: olha, no primeiro e no segundo foto, minha escolha coincidiu com a sua, mas no terceiro foto, eu escolhi um sistema diferente. Então ele diz o seguinte: tá bom, então no terceiro foto a gente não considera a polarização medida dele. Esse dado não vai entrar na nossa seleção de dados, né? Então o que eles fazem? Eles cancelam todas as informações, mesmo sendo corretas, mas eles não sabem a priori se são corretas ou não. Todas as informações que vêm de escolhas diferentes de placa. E só mantém a sequência que vem de escolhas idênticas. Certo? Com isso, eles conseguem no final uma sequência de zeros e uns que é a mesma para os dois. E que só eles conhecem. Certo? Porque a única informação que eles deram foi sobre o conjunto de placas. Okay? Então esse é o código secreto, a chave secreta aleatória que eles construíram. Certo? Eles têm que fazer isso rapidamente, porque se você for no programa Silvio Santos demorar muito tempo, os seus neurônios acabam destruídos. Então tem que ser um processo muito rápido, né? De troca de informação. Muito bem. Mas claro que no meio do caminho pode ter, por exemplo, a Eva, né? Por favor, isso não é machismo não. Isso, sabe por que eles botaram if? Porque em inglês if tem a ver com eavesdropping, que é escuta, só por isso, né? Então tem a Eva aqui que também quer saber como é que está a polarização desses fotos, quer interceptar a informação, né? Então ela coloca um polarizador aqui, mas ela também não sabe qual a placa que a Alice está usando nesse, isso só vai ser anunciado depois, né? Então, ao medir esses fotos, como ela não sabe qual a placa, ela, 50% das vezes, ela vai medir errado, né? Mas o que ela faz? O Bob não pode perceber que tem foto faltando, ele vai descobrir que tem cor na linha, né? Então ela mede uma foto e manda para o Bob que ela mediu, né? Mas já pode não ser a polarização original. Então o que faz a Alice e Bob? Mais um contato via Silvio Santos, né, e Nakamura. Eles anunciam publicamente um subconjunto dos resultados encontrados. Pegam metade dos dados e agora anunciam. Olha, Alice diz, eu mandei, naquele foto que a gente guardou, a polarização era horizontal, segundo esse conjunto de placas. Aí o Bob diz assim, e qual foi o valor que você enviou? Bom, horizontal. Aí eu também detectei horizontal, tudo bem. Mas se houve boi na linha, eles vão verificar que algumas polarizações não correspondem. Tem erro nos dados do Bob, mesmo acertando nos eixos, né? Então eles vão saber que tem boi na linha. Certo? Você pode mostrar que a sequência de dados for muito grande, e se eles pegarem metade dos dados, né, a probabilidade, né, de que o erro seja acidental, né, decresce exponencialmente com o número de fotos. Tá certo? Então é um bom método para detectar que tem boi na linha. Então você vê que esse processo de criptografia está baseado nas proibições, né? A Eva aqui não consegue clonar o fóton que ela está medindo. Ao medir, né, ela muda a descrição do fóton. E ela não pode saber qual era a polarização do fóton antes de medir. Tá certo? Então, aquelas proibições garantem a comunicação quântica nesse sentido. Tem um artigo de revisão sobre isso, que foi publicado em 2002 no Visual Model Fields, interessante, que mostra o estado da arte nisso. E a criptografia quântica foi usada já em Genebra para contar votos. Você tem as várias regiões eleitorais, né? E
contabiliza os votos e depois eles têm que ser enviados para uma central de apuração, né? E aí podia haver interferência, né? Então eles usaram criptografia quântica para garantir que não há interferência no meio do caminho, que não tem boi na linha. Certo? Claro que foi feito em caráter experimental, etc. Não, mas foi usada a criptografia quântica. Muito bem. Mas há um outro fenômeno também envolvido em informação quântica que separa muito o mundo quântico do mundo clássico que a gente conhece. E que foi objeto de uma manchete no jornal New York Times, em 1935. A manchete diz que o Einstein ataca a teoria quântica. Cientistas e 2 colegas acham que ela não é completa, muito embora seja correta. Eu não vou entrar nos detalhes desse argumento no Einstein, isso tomaria mais tempo aqui, né? Mas eles estão, nesse artigo, eles colocam o dedo na ferida de um fenômeno muito importante de física quântica que é chamado emaranhamento. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Devo dizer também, né, que o jornal não deu a devida relevância aos 2 colegas do Einstein, que não aparecem, né, na primeira página, cientistas e 2 colegas, né, e que aparecem depois na notícia, que Boris Podolsky e Nathan Hansen. Isso foi publicado em 3 de maio no New York Times, apareceu no Physical Review em 15 de maio, e o Einstein ficou furioso de ter sido publicado no jornal antes de aparecer na revista científica, né? E tentou descobrir quem é que tinha vazado a informação, descobriu que foi o Boris Podolsky, brigou com o Boris Podolsky por causa desse vazamento de informação, que aliás é uma lição interessante de ética científica, certo? Então, que passe pela revista especializada antes de a gente anunciar uma grande descoberta, né? É bom que os pares analisem se é grande ou não, certo? Então, o que são esses estados emaranhados? Então, se você tem um estado emaranhado em física quântica, isso implica que o estado individual de cada sistema pode não ser completamente desconhecido. Apenas o estado global é conhecido. Isso contrasta muito com o que a gente tem no mundo clássico. Por exemplo, se você tem 2 partículas colidindo, você pode conhecer, após a colisão, o momento de cada partícula e a posição dela, né? Ou então você pode usar variáveis globais, né? O momento total da posição do oceano de massa, de outra maneira de escrever, né? Mas você tanto pode usar as variáveis globais como as variáveis individuais para descrever o sistema, certo? O que acontece aqui é que você pode conhecer só as variáveis globais, depois corresponde a isso, mas não as individuais. Então, é muito esquisito isso, né? E é tão esquisito que o Schrödinger, um dos fundadores da física quântica, falava sobre emaranhamento, num artigo muito importante, de 1935, dizendo que, para estados emaranhados, o conhecimento dos sistemas individuais pode ser nulo, enquanto do sistema combinado permanece máximo. O melhor conhecimento possível do todo não inclui o melhor conhecimento possível de suas partes, e é isso que vem continuamente nos assombrando. E eu posso dizer que nos assombra até hoje, né? O emaranhamento nos assombra até hoje, e há questões matemáticas relacionadas com o emaranhamento que até hoje não estão bem resolvidas. Mas deixa eu dar um exemplo de emaranhamento. São exemplos, eu acho, que são fabricados aqui no Brasil. Você tem um cristal aqui e envia sobre o cristal um feixe ultravioleta de luz intensa. Ele atravessa o cristal e aí ele gera 2 feixes de frequência menor. Do ponto de vista microscópico, o que está acontecendo é que cada fóton ultravioleta gera 2 fótons, né? Esses 2 fótons que nascem ao mesmo tempo são chamados, talvez romanticamente, de fótons gêmeos, né? Nascem ao mesmo tempo, né? Em frequência menor. Por quê? Porque a energia de cada fóton é H vezes a frequência, né? Por conservação de energia, se entra um e saem 2, né? A soma das energias dos 2 fótons tem que ser no máximo igual à energia do fóton que entrou, certo? Então, saem esses 2 fótons, é muito diferente do que prevê a ótica clássica, né? Que diz que a luz que atravessa o meio transparente sai com a mesma cor que entra, certo? Aqui não, saem cores diferentes, é um fenômeno de ótica não linear. Então, isso é produzido aqui no Brasil, em particular, sob certas condições, esses 2 fótons têm polarizações ortogonais, mas nós não sabemos qual a polarização de cada um, né? Um é vertical, outro é horizontal.
mas pode ser assim ou assim. De fato, a gente diz que o estado do sistema é uma superposição dos estados dessas duas possibilidades. Assim como aquela polarização inclinada era uma superposição de horizontal com vertical, aqui a gente escreve também o estado desse conjunto de dois fótons como uma superposição das duas possibilidades, né? E de novo a gente está usando aquele truque do Dirac, né? De botar os colchetes e escrever dentro do colchete a informação que a gente precisa. Então, nesse primeiro estado aqui, o fóton da esquerda, digamos, tem polarização horizontal, o da direita tem polarização vertical e aqui é vice-versa. Então, se a gente olhar a polarização de cada fóton, a gente não sabe qual é. 50% de chance de estar assim ou assim. Olha, quando você joga uma moedinha cara coroa e você diz que tem 50% de chance de estar com cara coroa, significa o quê? A sua informação sobre a moedinha é nula, né? Mesma coisa, a informação sobre o estado de cada fóton de polarização é nula. Total ignorância, né? Probabilidade igual, se lembra do Shannon? Né? Probabilidade igual, 50% horizontal, 50% vertical, né? Desinformação máxima. Então nós não sabemos qual é a polarização de cada um. Por outro lado, se nós medirmos a polarização de um fóton, né, isso determina a polarização do fóton 2. Eu sei que se esse está vertical, o outro horizontal. Ainda que o fóton 1 esteja na Terra, e o fóton 2 esteja em Andrômeda. Estranho, né? Antes, a polarização daquele fóton era completamente desconhecida. Agora, de repente, ele passa por um estado que tem uma polarização bem determinada. O Einstein não gostava disso, não. O Einstein escreveu, em 1947, uma carta para o Max Born, dizendo que não podia acreditar seriamente na teoria quântica, porque essa teoria não podia ser reconciliada com a ideia de que a física deve representar uma realidade no tempo e no espaço livre de fantasmagóricas ações à distância. Você vê que a física quântica é cheia de fantasmas, né? O Schrödinger diz que o barramento veio nos assombrar, agora o Einstein fala de fantasmagóricas ações à distância, né? E aí tem uma possibilidade de entender isso. Tem um slide que eu não botei aí, infelizmente, eu acho que eu vou botar agora, se vocês tiverem paciência, acho que eu tenho ele aqui no finalzinho. Espero que você não tenha alguma atividade logo depois, enfim, mas eu tenho avião para pegar. Mas se eu perder avião não tem importância não. O que é importante é a clareza da exposição e a completeza, tá bom? Então deixa eu só botar aqui 2 slides aqui, que eu acho que vai ser bom para os estudantes que estão aqui. Hein? O que foi? Está igual o ministro do STF. Pois é, isso, eu estou feito ministro do STF. Então pronto, já está aqui. Então Einstein dizia isso, né? Então, tem uma possibilidade de resolver esse problema que é o seguinte, uma explicação clássica para isso, né? Então, eu tenho aqui 2 bolas, uma branca e outra azul, né? Coloco a bola branca numa cavidade e a bola azul na outra, né? E mando essas 2 cavidades para 2 pesquisadores, né? Alice e Bob, né? Vocês veem que são pesquisadores de antigamente, né? Porque a Alice veste um tailleur, o Bob um terno, não é essa bagunça que nós temos hoje, né? O pessoal se vestia bem, né? Muito bem. Então, manda as 2 caixas, aí o Bob, o que ele faz? Ele abre a caixa dele, né? E descobre que a bola dele é azul. Então, claro que a partir daí ele vai saber que a bola da Alice é branca. Não tem nenhum mistério nisso aqui. A bola não se transformou em branca quando ele abriu a caixa com a bola dela, já era branca desde o início, né? E de fato, quando a Alice abrir a caixa dela, ela vai ver que a bola era branca. Grande coisa. Então, de repente, nesses 2 fótons, pode acontecer isso. O que acontece é que em cada experimento que a gente faz, sai um vertical, outro horizontal, a gente repete o experimento, eles saem assim, mas nunca nessa superposição que eu escrevi, né? Ele sai uma vez assim, outra vez assim. Então pronto, quando eu descubro que isso está vertical, o outro está horizontal, qual o mistério que tem nisso? Então, isso foi muito discutido por filósofos, políticos, teve de tudo isso na Europa, né? E até que entrou o John Bell. Então, a pergunta que existe aí
é se por acaso as polarizações naquele experimento que eu mencionei para vocês não são definidas antes da medida. Assim como a cor das bolas, as cores eram definidas antes dele furar. Certo? Será que era esse foco o tempo todo não era vertical? Será que não tem guardinha lá naquele cristal, né, que diz, olha, dessa vez eu vou mandar um vertical, outro horizontal, mas da próxima vez eu troco. Aí se vocês forem medir, vocês vão encontrar que 50% é vertical e 50% é horizontal, para cada foto, grande coisa. Certo? Será que não tem guardinha lá fazendo isso? Então, em 1964, o John Bell mostrou um teorema matemático, belíssimo teorema, simples teorema, fácil de mostrar. E que, na época, vários físicos disseram que isso aí não tem muita importância e tal, mas ele ganha cada vez mais importância. Ele mostrou que existe uma desigualdade, se você faz medidas de polarização desses dois fótons, uma desigualdade que tem que ser satisfeita se você supuser que as polarizações eram pré-definidas. E mostrou também, se você usar física quântica, calcular com física quântica, né, a física quântica viola essa desigualdade. Então, de repente, uma questão que era filosófica se transformou numa questão de física experimental. Era a questão de fazer o experimento e ver se a ideia de ter um guardinha lá, que a gente chama uma variável escondida, né, que determina de cada vez como é que cada fóton sai, né, ou se é um estado emaranhado, né, isso poderia ser resolvido através do experimento, né, que medisse as polarizações e verificasse se a desigualdade do Bell era violada ou não. Então, resultados experimentais apareceram, primeira vez em 1972, depois de um experimento bastante mais cuidadoso do Alas Pérez e colaboradores, os experimentos confirmam a mecânica quântica. Então, não dá para pensar mais que a polarização do fóton é definida antes da medida. Ela não é definida antes da medida. Ao medir a polarização do fóton aqui, né, o fóton que está lá em Andrômeda, passa a conhecer a polarização dele. Mas aí entra a questão do Einstein. O que é isso? Como é que pode ser? Né? Violação de causalidade? Então, hoje em dia, a gente entende bem melhor o que está acontecendo. Então, a história é a seguinte. Digamos que Alice e Bob compartilhem esse estado emaranhado. Alice fica com um fóton, Bob fica com outro. Né? Nenhum deles sabe a priori qual é o estado do seu fóton. Aí, eles podem ter um estado, então, que é assim, tá certo? Né? Alice não sabe se o fóton dela está polarizado horizontalmente ou verticalmente, o Bob também nada sabe sobre o seu fóton, né? É 50% de chance, portanto, ausência completa de informação, né? Então Alice mede o seu fóton. Bom, no momento que ela mede o fóton dela, encontra, por exemplo, uma polarização horizontal, ela sabe que a polarização do Bob é vertical. Mas o Bob não tem nenhuma noção de que a polarização dele é vertical, porque não tem informação de que a Alice mediu. Então, para o Bob, o estado do fóton dele continua a ser um estado que, de fato, a gente chama de mistura estatística. 50% de chance de ser horizontal, 50% de chance de ser vertical. Claro, se ele for medir, ele vai concordar com a observação da Alice. Ele vai medir o fóton dele polarizado verticalmente. Mas ele não vai saber se ele mediu o fóton polarizado verticalmente porque Alice mediu horizontalmente ou porque originalmente tinha 50% de chance de medir verticalmente e 50% de chance de medir verticalmente. Certo? Então, ao medir a polarização do seu fóton, o Bob não tem nenhuma informação se a Alice mediu ou não. Né? Porque ele tinha, de qualquer forma, 50% de chance de encontrar vertical. Entenderam isso aí? É sutil isso aí, tá certo? Então, o que a gente diz hoje? A gente diz o seguinte: quando a Alice mede o fóton dela, o estado do sistema de dois fótons para ela é bem definido. Para o Bob não é bem definido. Em física quântica, o estado de um sistema depende do observador. Depende do observador. Para o Bob era o que a gente chama de mistura estatística antes e a mistura estatística depois. O estado dele não muda. Okay? E com isso, a questão da causalidade do Einstein fica resolvida. Você não transforma o estado instantaneamente para o Bob. É isso que ganha informação, mas não Bob. Então são descrições diferentes do estado, conforme o observador. Bom, então, desde aquelas discussões que ocorreram até o trabalho de John Bell, o emaranhamento tem sido pesquisado em vários laboratórios
e tem sido generalizado para muitas partículas. Então aqui vocês têm um exemplo com algumas aplicações que parecem ficção científica, né? Vocês veem teleportação com destino aberto, muitos fótons e coisas do tipo, né? 6 fótons emaranhados, 5 fótons emaranhados, né? Com íons também, você vê, emaranhamentos de 14 qubits com íons e armadilhas, né? Isso é um artigo do Rainer Blatt, né? E uma pergunta óbvia é o seguinte, né? Por que o pessoal está estudando emaranhamentos de vários qubits? Né? Qual é o interesse disso? Né? Em inglês é so what? Né? Para que isso? Né? Tem duas razões para isso. Primeiro, que como eu mencionei antes, a matemática do emaranhamento ainda tem muitos pontos obscuros, mal entendidos. O segundo ponto é que o emaranhamento é considerado hoje como um recurso útil para a comunicação e computação quântica. Então eu vou descrever agora na última parte aqui do seminário, primeiro falar um pouquinho sobre a parte de comunicação e depois falar sobre a parte de computação. Em agosto de 2016, a China lançou o primeiro satélite de comunicação quântica. Ele produzia pares de fatos emaranhados, ainda produz pares de fatos emaranhados, e as pessoas podem testar, os pesquisadores, emaranhamento utilizando as desigualdades de Bell. Tá certo? Então, eles conseguem testar as desigualdades de Bell numa distância de 1.200 quilômetros ao longo da superfície da Terra. Por que isso está ligado à comunicação quântica? Porque isso é uma outra maneira de detectar sem boi na linha. Né? Se você distribui esses 2 fósseis emaranhados, né? Isso é usado para transmitir informação, se tem boi na linha, né? Ele destrói o emaranhamento. Aí você faz testes das desigualdades do Bell e vê se tem boi na linha, porque se tem variável escondida, se alguém não guarda de trânsito, né? Ou se não houve interferência nenhuma. Tá certo? É uma maneira de verificar se tem boi na linha. E depois, um órgão de imprensa publicou essa notícia, né? Essa frase, né? É um pequeno passo para o ser humano, né? Mas um passo quântico para a China. O lançamento desse satélite, né? Salto quântico para a China. Né? E desde então eles têm publicado vários artigos em Nature, Science, etc., sobre mostrando emaranhamento uma distância muito grande ao longo da superfície da Terra. Vocês veem essa manchete aqui, né? Fantasmagórica ação à distância, né? Alcançada, fantasmagórica ação alcançada numa distância recorde, 1.200 km. Né? Referência àquela carta do Einstein para o Bohr. Né? Fantasmagórica ação à distância. Então, comunicação é isso que está sendo desenvolvido, tem vários trabalhos na área de criptografia e tem a computação também quântica. Eu vou falar agora, já terminando um pouquinho sobre isso. Então, qual é a motivação para a computação quântica? Está ligado aos limites da computação clássica. Em 1965, Gordon Moore, que foi um dos fundadores da Intel, observou que a cada 2 anos ou 18 meses, o número de transistores da unidade central de processamento de computador dobra. Em 1970, você tinha a unidade, a CPU chamada 4004, que tinha 2.300 transistores. Né? Não sei se alguém aqui se lembra disso, eu não era nascido. Então, bom, isso foi aumentando, então, isso é um gráfico sem log, né? Então, isso aumenta exponencialmente. Né? E mais recentemente, nós temos, por exemplo, em 2011, tivemos um núcleo com 2 bilhões e 600 milhões de transistores e por aí vai. Né? Agora, claro que o tamanho da CPU não está aumentando geometricamente, né? Senão a essa altura estaria ocupando toda a superfície da Terra. Né? Ele se mantém mais ou menos com o mesmo tamanho, o que significa que quem está guardando o bit de informação são unidades cada vez menores. Né? Antigamente era a forma de um transistor, né? Agora são elementos microscópicos, né? Contendo muito poucos átomos. E estão usando agora nano superfícies para fazer essas CPUs. Isso significa que em torno de 2020, 2020 e poucos, você vai ter apenas um átomo guardando a informação. Se o átomo estiver excitado é 1, se estiver desexcitado é 0. Certo? Então, quando você chegar nesse nível,
é inevitável pensar que a física quântica vai ter um papel nessa história. Claro que ela já tem um papel atualmente, porque a transistor é produto da física quântica, né? Mas eu estou falando de um papel mais sutil. É a física quântica atuando no átomo que guarda um bit, e que já não será mais um bit, será um qubit, porque o átomo poderá estar numa superposição de dois estados, como o fóton estava numa superposição de duas polarizações. Certo? Bom, então é natural começar a pensar em software quântico para esses novos computadores, né? E houve várias propostas em relação a isso, é outra motivação para o desenvolvimento da área, né? Uma das propostas tem a ver com o problema de fatoração. É quando o pessoal começar a cair de fome, eu paro aqui a palestra. Eu reparo, de repente cai um lá atrás, cai outro aqui, né? Um tomba, dormindo, desmaiado, então aí eu paro. Tá bom? Tem que ser uma fração, vai entender um sobre ele, onde é um neperiano. Quando cair um sobre ele, eu paro. Então, o problema de fatoração é um problema difícil para números grandes. Então todo mundo sabe que 15 é igual a 5 vezes 6, fatoração de números grandes. Né? Mas se eu der para você o número 1.438.593.487 e perguntar quais são os fatores primos, fica difícil achar, né? Por isso mesmo, o problema de calcular fatores primos de um número grande é a base de um algoritmo de proteção de informação chamado método RSA. Eu não vou detalhar aqui, é um método que vocês usam quando entram na conta bancária, por exemplo, no computador, né? É usado por embaixadas para comunicações secretas, é usado na internet para proteger a informação. Em 1994, o Peter Shor, um matemático que trabalhava também nos laboratórios da Bell, mostrou que um computador quântico poderia fatorar um número exponencialmente mais rápido que o melhor método clássico conhecido. Certo? A partir daí, agências como a National Security Agency nos Estados Unidos começaram a ficar interessadas em computação quântica, né? Porque se alguém construísse um computador quântico, ia poder quebrar códigos, por exemplo, entre embaixadas, né? E descobrir coisas interessantes sobre política internacional. Né? Outro problema também é a busca em banco de dados. Se você tem um catálogo, se você tem o nome de uma pessoa e quer saber o telefone, é fácil, né? Você vai no catálogo telefônico, está em ordem alfabética, ou em qualquer catálogo digital, né? Está em ordem alfabética e procura lá. Né? No entanto, se você quiser procurar, se alguém te dá um número de telefone e te pedir qual uma pessoa que tem aquele número, fica mais difícil, né? Se você tem um banco de dados com N nomes, né? Se você tiver sorte, vai ser o primeiro nome. Se tiver azar, é o último nome. Em média, o número de busca é da ordem de N sobre 2, não é isso? Portanto, é proporcional a N. Usando um computador quântico, você pode encontrar o nome depois de um número de buscas igual a raiz quadrada de N. Então, pense num banco de dados com 1 milhão de dados. Computador quântico faria 500 mil buscas. Computador clássico, 500 mil buscas. Computador quântico, raiz quadrada de 1 milhão. 1000 buscas versus 500 mil. Tá certo? Então, isso também é interessante, por exemplo, para reconhecimento facial, né? E outras aplicações. Mas há também uma outra aplicação interessante, especialmente para os físicos, que é com simulação quântica, que foi proposta pelo Feynman em 1981, né? Simulando física com computadores. O computador quântico é muito apropriado para simular sistemas físicos. E eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque depois, né, nas perguntas a gente pode até discutir um pouquinho isso. E, recentemente, estão aparecendo notícias, como essa aqui de 2016, né, dizendo que cientistas, né, isso apareceu em Science, né, cientistas estão próximos de construir um computador quântico que pode ganhar de um computador convencional. Então, há poucos anos atrás, eu era cético em relação a isso, eu estou espantado com o progresso nessa área. Certo? E o progresso está ocorrendo porque empresas importantes estão entrando nessa área. Então, esse é um artigo publicado por um grupo que trabalha na Google. O John Martinez é o líder desse grupo. Você vê que ele está com duplo endereço aqui, Google, e também Universidade da Califórnia de Santa Bárbara, se não me engano, esse é o endereço. Tem esse e tem o 3, né? Cadê o 3? 3 aqui, cara. Departamento de Física da Universidade da Califórnia de Santa Bárbara. Tem uma dupla filiação. O John Martinez, o grupo todo dele foi comprado pela Google. Deram inicialmente $100 milhões para eles, né, para fazer pesquisa sobre computador quântico.
E eles estão conseguindo fazer muita coisa. Esse artigo aqui, esse é o chip, um dos primeiros chips de computador quântico da Google. Esse artigo contou com a colaboração do Henrique Solano. Eu destaquei ele aqui porque ele se doutorou no nosso grupo, no UFRJ, foi aluno de Sinzaguri, alguns aqui talvez conheçam, certo? E ele agora está lá na Espanha, né? Na Universidade do País Basco, né? E está fazendo uma colaboração estreita com o grupo de João Martins em computação quântica, em simulação. Ele bola modelos teóricos de simulação, em particular até de teoria de campo. Né? E estão fazendo simulações que o computador clássico também poderia fazer. Né? Mas a ideia é ir aumentando a complexidade do problema. E houve iniciativas comerciais, como esse computador D-Wave aí, comercializado por uma empresa canadense, que está sendo testado desde que foi lançado. Né? Algumas revistas, como por exemplo essa de Los Angeles, estavam extremamente otimistas com relação a esse computador, a era do computador quântico, mas há sérias dúvidas sobre a eficiência desse computador. Eu não recomendo que vocês comprem para esses dois casos, porque ele ocupa espaço, né? E é um pouco caro, né? É 15 milhões de dólares. Nesse artigo mais recente, de 2016, o John Martins, no grupo dele, no entanto, mostrava que tem um problema muito específico. Esse computador de Wave consegue ser mais rápido do computador clássico. Então, começa aí a história de computadores quânticos que começam a bater computadores clássicos para certos tipos de problemas. E, mais recentemente, na última reunião da American Physics Society, em março, agora nos Estados Unidos, a Google anunciou um chip de computação quântica com 72 qubits. Eles mostram que quando você chegar a 100 qubits, você já está batendo o que é classicamente simulável, e você começa a ter várias aplicações possíveis para problemas que computadores clássicos não podem computar, certo? Esse é um computador que ainda está sob experiência para ver quão quântico ele foi anunciado em março, mas enfim, está andando muito rápido. A IBM tem um de 50 qubits, a Google agora bateu a IBM, né? Mas essa corrida está aí, em relação à computação quântica. Quais são os sistemas que têm sido considerados para a computação quântica? Bom, são vários, né? Íons armadilhados, vários sistemas de matéria condensada, diamantes, de fato, com impureza de nitrogênio, né? Pontos quânticos em silício, que é de fato talvez o sistema dos sonhos da indústria dos computadores, né, que lida com silício, mas o sistema que está ganhando no momento é esse aqui. Né? São supercondutores, circuitos supercondutores, que é o que a Google está usando e a IBM também. Né? Quando entra essas grandes empresas, aí a coisa começa a ir mais rápido. O dinheiro não é muito com dinheiro, 100 milhões de dólares para a Google não é nada. Certo? E, no entanto, para quem está fazendo esses experimentos, esses sistemas experimentais, é muita coisa, né? Porque eles podem contratar os melhores engenheiros do mundo com esse dinheiro. Isso não é só uma questão de ciência, é uma questão de engenharia também. Engenharia é muito complicada. Mas todos esses sistemas têm um inimigo, que é o ambiente. O ambiente estraga as propriedades quânticas. É por isso que você não me vem aqui numa superposição de duas posições. Eu estou interagindo com o ambiente e o ambiente rapidamente estraga a chamada coerência quântica, né? Transforma aquela superposição de dois estados numa mistura clássica. Pode ser um estado ou outro com certa probabilidade, mas não tem uma superposição. Então, nós temos nos dedicado a esse problema, e agora vem uma parte mais referente aos nossos trabalhos lá na UFRJ. Então, a gente tem se interessado pelo efeito do ambiente em estados emaranhados, incluindo estados emaranhados de muitos qubits. O Leandro e o Rafael foram alunos meus de doutorado, o Daniel Cavalcante formou-se em Minas Gerais, depois foi trabalhar com o Antônio Assis em Barcelona e também colaborou conosco. E nós temos feito não só trabalho teórico, mas também trabalhos experimentais lá na UFRJ, com a participação
Paulo Henrique Souto Ribeiro, que montou o laboratório de ótica quântica, agora ele está em Santa Catarina, e o Steve Wallborn, que atualmente chefia o nosso laboratório de ótica quântica. Temos assim, várias outras publicações, em particular, temos essa última, uma das últimas publicações aqui, foi uma publicação de revisão sobre o tema que eu escrevi junto com o Leandro e o Fernando, que já eram nessa época dois ex-alunos meus de doutorado. E essa é uma revisão sobre o tema de dinâmica do emaranhamento na presença no ambiente. Quão rapidamente o emaranhamento some. Eu me interessei sempre sobre isso, do ponto de vista conceitual, e foi isso que me levou para a informação quântica, porque aí o pessoal descobriu que isso era importante. Começou a me chamar para ir para as conferências de informação quântica, aí eu aprendi o que eles tinham a dizer, né? E contei para eles um pouquinho sobre o papel do ambiente. Sobre o desenvolvimento dessa área, já falei da computação quântica, eu queria mencionar também essas patentes que estão aparecendo. Então, sobre computação quântica, nos Estados Unidos, ele é o campeão das patentes. Você vê aqui 295 patentes até 2015, graças à participação dessas grandes empresas, né? IBM, Google, né? A HP também participa, né? Então elas fazem essas patentes. Por outro lado, na criptografia quântica, a China se destaca, estão fazendo um grande esforço nessa área. Os Estados Unidos vêm depois da China nessa área, e aqui isso mostra, na parte de criptografia, como é que evoluíram as patentes. A China aumentou muito nos últimos anos, os Estados Unidos reduziram. Essa redução eu não entendo muito bem, mas pode ser até alguma descoberta da National Security Agency lá nos Estados Unidos, que guarda 7 chaves. Tá certo? Realmente, curiosamente, baixou o número de patentes nos Estados Unidos. Né? Na China isso está aumentando, em parte agora que o satélite artificial agora aumentou ainda mais. Quero terminar mostrando quem foram os colaboradores dessas pesquisas que nós fazemos no nosso grupo, né? Na questão da dinâmica do emaranhamento. Todos esses aqui foram alunos nossos, né? No nosso grupo. Né? Leandro, Fernando, Rafael e Malena foram meus alunos de doutoramento. Alejo foi aluno do Guilherme Marcos Filho. Oswaldo eu orientei junto com o Paulo Henrique Souto Ribeiro na parte experimental, fiz a parte teórica. Né? Gabriel Aguilar foi aluno do Steve. Né? Marcelo foi aluno do Paulo, mas agora é pesquisador na Austrália. O Leandro está conosco lá na UFRJ, Fernando do CBPF, Rafael do Instituto Internacional de Física em Natal, Malena na UFRJ e Alejo está lá em Buenos Aires. Oswaldo está no México, Gabriel Aguilar foi para o pós-doc no Canadá, passou no concurso, está conosco, é experimental. A Andréia foi pós-doc lá conosco, está agora no México, professora lá. Né? Paulo Souto Ribeiro e Steve Paulo são os heróis experimentais. Né? Eu atrapalho o laboratório, vocês já sabem disso. Né? Daniel Cavalcante, Barcelona, Antônio Assim, Barcelona. Joe Eberle e o Kian foram colaboradores também nossos. Joe Eberle é professor da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, e essas foram as colaborações na área de dinâmica do emaranhamento. Mas a gente trabalha também em sensores quânticos, que também é outra área de atuação, né? Metrologia quântica, e aí esses foram alunos formados no nosso grupo nessa área. O Guilherme e o Camille, o Bruno foram meus alunos, o Márcio Tadei, aluno do Ruinê, né? O Pierre agora é pós-doc na Fluminense, o Camille na África do Sul, pós-doc, o Bruno Mestre virou professor na UFRJ, Nissim e Guinê, meus grandes colegas e colaboradores em várias áreas da física, particularmente na área de metrologia quântica. E essa é a distribuição de grupos de informação quântica no Brasil, certo? Manaus não está nisso ainda, mas poderá estar, certo? E esse é o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação Quântica, né? É um instituto virtual, tá? Nós temos recursos, atualmente a sede é lá na UFRJ, não tem sede física, né? E a gente tem reuniões periódicas, né, dos pesquisadores de várias áreas para trocar informação, e essas são as instituições que no momento fazem parte desse instituto, né, e tem sido muito útil
apesar dos cortes de recursos. Ele era mais útil antes, né? Mas ultimamente já havido fortes cortes de recursos, mas ele continua a sobreviver, ainda que por pouco dinheiro, né? Nós esperamos que, eventualmente, esse orçamento seja retomado. Não acredito que isso aconteça neste governo, mas teremos eleições esse ano, quem sabe, né? Quem sabe, né? Então, obrigado pela atenção de vocês.